Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa. Seja bem-vinda e bem-vindo a mais uma Escola Dominical Virtual. Nós continuamos a estudar o povo da promessa. Hoje é a nossa última aula. Teria muito o que se falar, nós poderíamos extrair muita coisa, mas eu creio que depois Deus vai nos dando outra oportunidade, se assim Ele desejar. E você também, ao ler, vai entender muita semelhança e muito princípio a ser extraído na história desse povo que estava escravo no Egito e Deus, por meio do seu processo, levou eles para Canaã. Você lembra aí que nós introduzimos esse tempo falando que esse povo nos serviria como uma forma de aprendizado, como uma forma de referência para extrair princípios, para que eu e você possa ter uma caminhada mais eficaz até a nossa Canaã, terra prometida. Há muita semelhança nesse povo com o que é de fato a caminhada da igreja. Nós éramos como esse povo, escravos de um sistema, como eles estavam no Egito. Nós estávamos escravos ao sistema pecaminoso que o mundo está preso hoje. E Satanás e Faraó, o simbolismo de Faraó é as forças malignas que imputam sobre nós a escravidão, usando da escravidão, né? E há um processo, né, onde Deus leva para esse povo deserto, para nós, um processo que nós chamamos de santificação, um processo onde Deus nos leva até a terra prometida e aqui Ele nos santifica. Tendo em vista que santificação, né, é o processo de Deus nos separando para ser o seu povo, para assim nos extrair do Egito, do sistema que nós éramos escravos, para então herdarmos a terra prometida, o lugar precioso, a terra abundante que Deus tem para nós. Você vai lembrar aí que nas aulas, vou fazer agora uma retrospectiva das nossas aulas para embasar o que eu quero falar nessa última aula que nós temos hoje, tá bom? Nós estávamos lá, primeiro eu introduzi te dizendo da imagem e semelhança, da semelhança que há no histórico desse povo, no processo do povo da promessa, de sair do Egito para a terra prometida, a semelhança que há conosco enquanto igreja. Né? É o que eu acabei de falar, introduzindo essa semelhança de estarmos também submetidos, subjugados a um sistema, e agora, por meio do levantar de um Salvador na pessoa de Moisés, apontando para Jesus, Deus encaminha esse povo de um lugar geográfico, mas com simbologias espirituais, até a terra prometida, a terra que manda leite e mel. Passamos pelo histórico da promessa, onde Deus usou promessas a indivíduos, homens específicos, patriarcas da fé judaica, fazendo a promessa dessa terra prometida. E aí chegamos a ver vestígios disso em Terá, pai de Abraão, aí, né, onde ele também já havia saído com o intuito de ir para a terra prometida. Saída do meio da tua parentela, Deus então aparece a Abraão, faz a promessa, confirma ali a promessa que ele tinha de levar o seu povo, ou de fazer do povo que estava nascendo ali, né, que nasceria de Abraão, um grande povo e que teria essa terra prometida. Passamos por esse processo então das promessas aos patriarcas. Vamos para um processo que nós denominamos o processo de santificação. Passamos então pela ida desse povo. Como que esse povo foi parar no Egito? Falamos que era da família de José ali, né? Os irmãos, eles migram para o Egito por fome, por escassez, por necessidade, né? E ali eles se tornam escravos. De que forma que eles se tornam escravos? Por meio do tempo passando, eles vão crescendo, se tornam um grande povo. O faraó agora já se esquece, esse novo faraó não conhece a história de José e dos benefícios que José fez. Ele então olha para o povo e fala, esse povo é grande e eles vão tomar a nossa terra, vão vir contra nós, vão se unir os nossos inimigos. Então, ao olhar para aquele povo, ele subjuga aquele povo à escravidão. Então, um núcleo familiar se torna um povo que foi escravizado por medo e receio de que eles tomassem a terra. Depois desse contexto todo, falamos então que Deus levanta Moisés. E aí Deus pega Moisés e usa Moisés para um processo de santificação, de transformação desse povo, de tirá-lo da terra do Egito. Então o processo deveria durar alguns meses, se torna 40 anos, para que Deus pudesse tirar o Egito de dentro desse povo. Não era só o fato de sair do Egito, mas a necessidade desse povo deixar o Egito para trás.
Falamos que em 430 anos, como escravos, eles foram forjados de uma identidade corrompida pelo sistema egípcio. E Deus usa desse processo no deserto dos 40 anos para gerar então o seu povo, para criar uma cultura, uma mentalidade de povo. No meio desse processo todo, querido, nós falamos do processo de santificação, que para mim e para você, faz muito sentido. Enquanto igreja, nós estamos passando por esse processo de nos santificar, de nos separar para Deus. E Deus usa do processo desse povo no deserto para santificá-los também, para separá-los, para criar neles uma identidade enquanto povo de Deus. E aí nós falamos naquilo que começou de uma promessa a alguns indivíduos. Agora em Moisés, Deus levanta Moisés para se tornar uma promessa a mais de um indivíduo, a um povo, que foi se formando ali nesses 430 anos de Egito. Deus então começa a gerar uma identidade de povo no processo de santificação que eles vão passar no deserto. Então Deus está gerando também em nós uma identidade no processo de santificação. Éramos escravos do pecado, de um sistema corrompido. O Senhor envia Jesus, Moisés é uma simbologia de Jesus, para então nos conduzir para essa caminhada. Junto conosco, Deus vai andando na pessoa de Jesus, vai nos conduzindo para a terra prometida. Mas é necessário não só nos tirar, nos salvar do pecado, mas tirar a essência, a mentalidade, a identidade que o pecado gerou em nós, de dentro de nós. E nesse processo de santificação, no que Deus faz, eu falei para você na penúltima aula, que Deus então agora se revela, fala para Moisés: eu quero ser o Deus desse povo e eles serão o meu povo e eu serei para eles o vosso Deus. Entende? O processo aqui de gerar identidade, nós falamos um pouquinho sobre isso, gerar a identidade do povo, parte do conhecer Deus como Deus. Esse povo é influenciado no Egito pelas inúmeras religiões, as inúmeras fés, os falsos deuses, e agora eles precisam conhecer Deus como o seu Deus. Então Deus os leva e Deus tem o desejo de se revelar enquanto Deus. Nesse processo de se revelar enquanto Deus, para que eles conheçam, Deus vai sendo o Deus supridor, o Deus que faz milagres, que tem muita misericórdia deles, tolera algumas circunstâncias, porque Deus quer ensinar que eles não precisam da comida do Egito, que eles não precisam do senhorio, que agora eles são livres, e há um Deus se revelando a eles como um Deus que cuida. Então, no processo de restauração, de construção e desconstrução da identidade egípcia, corrompida pelo pecado, no nosso conceito, corrompida ali pela mentalidade escrava que foi gerada, Deus está desconstruindo tudo isso e construindo uma mentalidade de povo que tem um Deus. E para que isso aconteça, uma nova identidade surja, é necessário que eles entendam que Deus é Deus, que Ele está se revelando como Deus dessa nação. E falamos na última aula sobre um segundo ponto que trabalha a identidade, restaura a identidade desse povo, e eu denominei esse ponto metanoia, mudança de mente, transformação de mente, de escravos para livre, de não depender do alimento humano dado ali por homens, sendo escravos no Egito, mas agora depender do milagre, da provisão de um Deus que cuida. Em todo esse processo, Deus está transformando a mente do seu povo. E esse processo poderia ter sido de alguns meses, mas acaba sendo 40 anos no deserto, para que Deus tratasse muitos aspectos que foram construídos em 430 anos de Egito. Então esse povo está agora tendo a identidade restaurada através de todo o processo que Deus faz e permite que eles passem no deserto aí. Ok? Então esses foram os resumos das nossas aulas. Nós chegamos até aqui. Nós poderíamos trabalhar alguns pontos, mas hoje eu quero findar esse período de aula. No próximo domingo a gente começa um novo tema, trabalhando a entrada desse povo na terra. Querido, há nesse contexto 3 princípios que eu quero trabalhar com você, que ajudou esse povo a entrar na terra prometida. 3 princípios que
que serviram como ponte para a entrada deles em Canaã e que vai servir como princípios práticos para mim e para você. Lembra que a ideia é introduzir um estudo onde a gente pudesse extrair princípios que nos auxiliassem na nossa caminhada, no evangelho prático, né? Nós falamos disso aí em alguns domingos, que nós começamos uma série de evangelho prático, de cristianismo prático. Então nós olhamos para esse povo, aprendemos com esse povo fatores, princípios, aspectos, ações práticas que podem nos auxiliar na nossa caminhada no deserto, na nossa saída do Egito rumo à terra prometida, tendo o Senhor Jesus como aquele que nos guia, o nosso libertador. Então eu quero trabalhar com você hoje 3 aspectos que vão fortalecer sua fé e que vão te ajudar nessa caminhada rumo à terra prometida. O primeiro está em Josué, capítulo de número 1. Eu trabalhei esse texto aqui já algumas vezes com a nossa igreja, porque creio que é o texto que está sobre nós desde que eu cheguei, sobre herdar uma promessa de Deus e de transicionar, uma palavra de transição, de mudança de tempo sobre a nossa igreja. Então, Josué capítulo